tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da engenharia. Hoje nós temos mais uma novidade para vocês. Não teremos um episódio exclusivo das Engenheiras Notáveis, mas nós faremos uma participação em um podcast de uma pessoa muito querida para nós. Maressa, diz aí com quem nós vamos gravar hoje. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente tem um episódio especial com um amigo muito querido, como a Gi já adiantou, o engenheiro Luiz Eduardo da Dow Minas. Isso mesmo, Luiz, que a semana passada deu uma big de uma aula pra gente sobre selantes. Tivemos a honra de gravar com ele para o podcast da Prosa com Mestre Gui, falando um pouquinho aí sobre as nossas vidas pessoais e profissionais e contando um pouquinho da nossa história. Não perca e já se inscreva no canal. Até mais! Fala pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a Prosa do Mestre Gui. Hoje vocês devem perceber que a gente está num outro ambiente. Eu invadi o estúdio das Engenheiras Notáveis. Olha só, tô chique, viu gente? E, bom, já contei quem são as minhas convidadas de hoje e tenho certeza que vocês querem muito saber quem são elas. Claro que devem saber mais ou menos quem, o nome e tal, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nas nossas convidadas. Então vamos começar. Gisele, Maressa, obrigado por vocês terem estado aqui e eu ter vindo aqui. Nós que agradecemos o convite. Legal, Foi do contrário hoje, mas, estamos honrados mas de aceitaram o gravar convite. Aceitaram, eu fiquei muito feliz que deu certo. Sim. Né? Vamos gravar juntos, porque às vezes a gente pode fazer online, mas o presencial também é muito gostoso. Muito né? melhor, né? Muito Que melhor. bom, que bom. Então vamos começar, antes de começar e vocês se apresentarem, uma perguntinha. Vocês imaginam por que Prosa do Mestre Gui? Eu já sei, porque Então eu conta. acompanho. Olha, que chique. A audiência tá boa, viu, gente? Já Então assisti. conta pra gente. É por conta do seu pai, né? Isso. O que acontece? O mestre Gui, meu pai Guilherme, ele era um cara que gostava muito de prosear e escutar a história do outro. E eu aprendi isso com ele. Eu achei isso muito legal. E por isso essa homenagem, então a gente quer saber quem são vocês. Gisele, você que tá aqui na minha frente. Opa! Conta um pouquinho, quem é você? Vou contar rapidinho. Não, brincadeira. Bom, como vocês me conhecem aí, eu sou a Gisele Azevedo, eu sou engenheira civil, mas esse não é o primeiro ponto, né? Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou cunhada, eu sou amiga. Eu sou casada, já vai fazer 20 anos. Não, já teve 20 anos. Meu Deus, meu marido me mata. Fez 20 anos. Eu tenho uma filha de 16 anos, né? E eu sou musicista também. Olha, tá vendo, gente? Que legal, que legal. Eu adoro a música, eu sempre costumo dizer que a musicista nasceu antes da engenheira. Coisa boa. Eu comecei a estudar criança e até hoje é a minha paixão, minha primeira paixão. Que coisa linda. Muito bom. Muito legal. Você, Maressa. Bom, Maressa Menezes, né? Acho que todo mundo já conhece, é o nome de mercado aí, de guerra, né? Eu sou engenheira civil, sou especialista em impermeabilização, engenharia de materiais, tenho uma empresa de projeto e consultoria, que foi fundada aí junto com o meu amigo Ricardo, participou da fundação, hoje tenho uma sócia que é a Noraina. Sou professora, né? Eu brinco que eu sou professora por vocação, não por formação, né? Fiz engenharia, mas gosto muito de compartilhar conhecimento sempre, né? E fazer as pessoas crescerem profissionalmente e pessoalmente. Então, dou aulas, né, no Instituto IDD, sou host, né, com a minha companheira aqui, no canal das Engenheiras Notáveis. Sou casada com o Evandro, meu marido, companheiraço de vida, né, já há muito tempo. Não tenho filhos, mas sou mãe de pet, né, tenho uma Shih Tzu piradinha. Piradinha que as pessoas... Shih Tzu normalmente é pirada mesmo. As pessoas acham que é um pitbull que tem em casa, a hora que abre a porta, né, pelo barulho, ela é muito brava. E é isso, aí sou filha, também amo estar aí com a minha família, com os meus amigos. Que coisa legal. Então, assim, a gente tem aqui uma mãe de pet, professora, uma musicista. As engenheiras notáveis são mais do que a gente imaginava, hein, gente? Muito mais, né? Tem mais coisa aí. Então, pra gente começar o nosso bate-papo, que eu já vi que promete,
Eu vou querer saber um pouquinho dessa trajetória. Pode contar, inclusive, dessa parte de música. Porque eu não vou dizer que é uma frustração, porque a gente vai chegando numa certa idade que a gente, né? Nem se frustra mais. nem- Não tem mais idade pra frustrar, né? A gente se orgulha pelo caminho, mas uma coisa que eu gostaria de ter tido mais contato é a música. E eu não tive. Então, conta um pouquinho de sua trajetória, Gisele. Vamos lá. Só não vou tocar no assunto idade, né? Brincadeira. Ah, bobagem. Não, mas o tempo é amigo e a gente vai seguindo aí. Bom, como eu disse, né, eu comecei a estudar música, eu tinha 9 anos, na verdade, e quando eu quis estudar, minha mãe me enrolou, assim. Ela falou, não, você vai estudar. Eu tinha 5 anos, quando eu manifestei a primeira vontade. E aí ela falou, não, você vai estudar, eu vou colocar você. E aí começou a me enrolar. Aí ela falou assim, não, primeiro você tem que aprender a ler. Eu aprendi a ler com 5 anos, para eu estudar a música. Pela porque eu vontade de tinha aprender a muita música. vontade. Legal. Olha só. Legal. E aí, tanto que a minha filha, ela até seguiu esse espaço. Ela começou a ler com 4 anos e meio. Quantos anos tem sua filha mesmo? 16. 16, isso. É. Então, eu comecei a ler com 5 anos, minha mãe me enrolou por mais 4 aí, até eu começar a aula de música. E aí, eu fui me dedicando, né? Lógico, era criança, mas... Instrumentos, me conte, tô curioso. Órgão. Nó, que legal. Órgão eletrônico. Então, é minha paixão até hoje. Eu tenho em casa e... Que legal. Quando eu tô lá muito estressada, eu paro tudo e vou tocar. Imagino. Então, Mas música é algo transcende, acalma, relaxante. É fantástico. E se você me perguntar até as coisas mais chatas que tem uma parte burocrática, né, de solfejo, até essa parte eu adoro. Tem coisas que eu lembro até hoje, assim, lições que eu lembro até hoje, de tanto que eu estudei. Mas, enfim, essa é uma parte muito boa. Bom, então eu fui evoluindo aí, crescendo na música, estudando paralelamente, claro. E aí terminei o meu ensino fundamental, né, e fui encarar o ensino médio, que na época era... Eu até esqueci como falava antes. Colegial, né? Colegial, olha isso. A gente tá entregando a idade, gente. Deixa, tudo bem. Então, né? Mas acho que a geração aqui é parecida. Aí, eu lembro que todo mundo, vamos fazer escola técnica. E eu tava na 8ª série, falei, caramba, escola técnica. A gente não tinha muito acesso à internet, não era como hoje, que você tem total. tudo na palma da mão. Concordo. Né? E vamos fazer escola técnica. Onde? Tal, não sei o quê. E ficava aquela coisa. Aí todo mundo da minha turma queria fazer ou processamento de dados, que era o curso que tinha, ou secretariado. Ok. Era processamento de dados, secretariado, eletrônica e edificações. Falei, gente, eu não gosto desse negócio de computador. Não é pra mim. Então, processamento de dados, eu já tinha arriscado. Falei, não quero. Secretariado, eu acho que eu também não quero fazer isso, não. Porque todas as meninas vão fazer secretariado. Vai ser muito concorrido. Não quero, não. Eletrônica, não, também não quero. Vai ter muito homem na sala e eu não vou querer fazer. Vou para edificações. Entendi. Por eliminação. Você igual quando vai fazer vestibular, não sabe, né? Você vai eliminando. Mas foi por eliminação. Por quê? Se você me perguntasse, o que é edificações? Putz, não sei. Sério. A gente tem que escolher isso muito novo, né, cara? Eu fico pensando. E aí o meu pai falou assim, mas que curso é esse que você vai fazer? Eu falei, pai, não sei, mas eu não queria fazer os outros, eu vou fazer esse, né? Vamos ver esse, Vamos ver no aí, vamos que vamos. Porque nem eu disse, o acesso à informação era mais restrito, mas aí eu fui fazer minhas pesquisas, né? Fui lá ver o que era, e aí eu sabia que era alguma coisa voltada ou para arquitetura ou para engenharia. Eu falei, bom, vamos fazer e ver no que dá. E aí eu comecei lá, eram 4 anos, né, que eu fiz junto. O ensino médio técnico com o de técnico. 4 anos, olha só, né? Eram olha 4 só, anos. outros A tempos, diferença. né, gente? Outros tempos. E aí fui lá estudando, primeiro ano matérias normais, segundo ano, aí começou as matérias técnicas, né? E eu comecei, já gosto de matemática, gosto até hoje, né? E aí a parte técnica já começou. Porque começou na 8ª série. Não, eu terminei a 8ª e aí entrei em 4 anos. Eu tive só. primeiro, segundo, Desde terceiro e 3 quarto anos, ano. Entendi. Eu tive o 4º ano, ele tinha ainda português e matemática, das matérias comuns, e o restante tudo técnico. Legal. Né? Então foram 4 anos. E aí eu via que eu ia melhor nas matérias que eram mais voltadas para a engenharia do que para a arquitetura. Entendi. Tem desenho técnico. Desenho técnico eu até gosto de fazer uma vista, coisa assim.
Chegou desenho arquitetônico. Não gosto disso, não. Tem que ter muita criatividade para ficar fazendo desenho. Não. Vou ficar aqui. Aí eu fui vendo que eu estava migrando mesmo para a área da engenharia. Bom, terminei o técnico, trabalhei num laboratório de análise de qualidade, então de concreto, solos, né? Fiquei lá um período como estágio, que a escola tinha convênio. E aí eu terminei. E aí tava bem na época que tava entrando AutoCAD R14. Ai, tô entregando minha idade mesmo. Oh, meu Deus. Não vai ter jeito, não, com o Luiz não vai ter jeito. Não tem. Aí tava bem nessa fase. Todo mundo fazendo curso. Eu não tinha, né? Assim, eu não sou muito de contar histórias tristes, né? Eu não sou muito disso. Mas assim, a gente vivia numa condição muito ruim em casa, né? Meu pai era muito doente, ele sempre foi, né? Grande parte da minha vida ele foi muito doente. Então, a gente vivia em condições bem complicadas, bem complexas, né? Então, não tinha computador em casa, não tinha como fazer um curso de AutoCAD, porque na época era muito caro, porque estava começando, né? Eu até falo para a Marissa, às vezes, que hoje eu tenho muito sapato, porque eu sou viciada. Tanto que eu vi o negócio lá e já falei, eu quero um sapato dessa cor. Eu tenho muito sapato. Porque nessa época, a condição... Eu ia para a escola com uma mesma roupa e um mesmo sapato. Entendi. E muitas vezes eu fui com um sapato que eu colocava um papelão no fundo para eu não molhar o pé em dias de chuva. Entendi. Né? Então eu falei, eu nunca mais vou ficar sem sapato. Eu comprei todos. É verdade. Comprou todos. Né? Então era uma época muito difícil, uma situação muito difícil. E aí, quando eu saí desse laboratório, todos os empregos da área de edificações pediam o tal do R14. E eu tinha? Não, né? E aí, eu fiquei desempregada por um tempo, depois que eu me formei. Não fui para a faculdade também, porque eu não tinha condições, né? E aí, eu fiquei um tempinho desempregada. E aí, quando foi em 2000, mais ou menos, que eu comecei a namorar o meu marido, e aí, tava sem trabalhar ainda, né? E a gente queria casar na época, e foi passando o tempo de namoro, claro. E aí... eu arranjei um emprego numa perua escolar. Olha, eu já fui tanta coisa. Perua escolar. Perua escolar. Tá vendo, gente? Olha só. Cada história legal, olha só. Eu trabalhei por uns 6 meses numa perua escolar. Mas você levava a meninada? Eu era ajudante da tia da perua. Entendi. Aí eu ficava lá com a criançada no banco, me deixando doida, Isso né? que eu ia falar. Porque eu era nova, eu tava numa idadezinha aí, nova, e não tinha muita paciência, né? E as crianças me deixam, tia, e eu assim, meu Deus, não tenho nem sobrinho, tenho tanto aqui dentro. Mas eu trabalhei, isso aí quebrou um galhão pra mim por um período, né? E aí, graças a Deus, eu consegui emprego numa farmácia de manipulação. Opa! Né? Gente, não tava na área. Eu nunca imaginei que eu ia escutar o que eu tô escutando. Olha só, legal, né? é incrível. É bem legal. E aí eu entrei nessa farmácia de manipulação, sem experiência, né? E aí eu fiquei lá por 5 anos, aprendi tudo. Fiz a homeopatia, alopatia, então eu ficava muito na parte de manipulação mesmo. Fiquei nessa farmácia, aí quando a minha filha nasceu, eu estava trabalhando lá e eu não quis, né? Eu queria sair, porque eu queria ficar um tempinho com a minha filha, mas a gente fala assim, né? O povo fala assim, você saiu do seu emprego para ficar com a sua filha e não ficou, porque eu saí, só que eu também não consigo ficar em casa. A gente que tem essa vida muito agitada, a gente não consegue. E não é que a gente goste menos do nosso filho, não, ou que não goste de ficar em casa, não é isso. É a sua rotina, né? Então, eu fiquei com ela 2 meses em casa direto, né? Depois que eu saí, eu saí dessa farmácia. E aí, eu já comecei a trabalhar num escritório, né? Na parte de recursos humanos. Só que era muito longe. Eu acabava, assim, me deslocando muito, né? E era um trabalho também mais informal, não era registrado. Eu falei, gente, eu tô desgastando e eu não tô não tenho nem pagamento de INSS, nem nada. Aí eu comecei a procurar outra coisa um pouco mais próximo de casa, porque tinha minha filha pequenininha e tal. E aí eu consegui um emprego numa transportadora e fui trabalhar no RH de novo, né? E aí depois eu fiquei lá mais um tempo e eu fui para a parte financeira. Então, trabalhei em contas a pagar, contas a receber e fiquei lá nessa empresa um tempo. E era pertinho de casa. Aí, uma amiga minha falou assim, minha irmã, ela tá trabalhando numa faculdade. E ela conseguiu 2 bolsas, só que ela não quer estudar. E ela falou para eu dar para você.
Você Oh. quer fazer? Que legal, hein? Aí eu falei, é claro que eu quero. Eu tô esperando isso a minha vida toda. Porque eu tava num Gente. impasse. Eu saí muito da área nesse período. E eu falava, gente, o que eu vou fazer agora? Eu faço farmácia? Aí eu fui para a área contábil, eu faço contabilidade? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, nesse ano, falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. Mas eu ainda não conseguia prestar vestibular para essas outras áreas. Entendi. Porque eu queria engenharia. E quando ela veio Já com tava isso, lá desde antes, né? Tava Desde o curso tava de incrustado edificação, aqui, aham. assim, ó. Eu falei, eu vou fazer engenharia um dia. Eu vou, não sei, pode não ser hoje, pode não ser amanhã, Mas mas eu vou vou fazer. fazer. E aí, quando ela chegou com isso, eu falei, eu quero. Hoje, o Agora? que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? E já fiz todo o processo, eu entrei na faculdade, pagava 50%, né? Eu tinha a bolsa de 50% e eu paguei os 50% pelos 5 anos de Que faculdade. legal, hein? E aí, o povo desacreditou, né? Porque todo mundo falava... Eu ouvi muito, assim, nessa minha carreira fora da engenharia, assim... Se você sair daqui, você não vai fazer mais nada. Você acha que você vai conseguir estudar Por quê, com essa né? idade? Por que as pessoas têm Fazem isso, né? isso, Joga né? pra E gente eu, pra assim, baixo. eu pra vou. baixo. Eu vou e um dia você vai me ver fazendo isso. Né? E aí o povo fala assim, sua filha é pequena, você não vai conseguir estudar. Minha filha tinha 3 anos quando eu entrei na faculdade. Ela tinha 3 aninhos. E eu conciliava os finais de semana estudando, né? Porque engenharia não tem como não estudar, É. né? E eu levava ela a tiracolo. Enquanto eu estava lá na mesa estudando McFlu, resistência, nananã. Eu brinco que não é Ela resistência, tava- é desistência é dos materiais. desistência. Ela tava lá brincando de cabaninha lá do lado, enquanto eu tava estudando. Então, foi assim. Minha época de faculdade, era eu estudando e a filhinha tiracolo pequenininha, Uhum. né? E aí, quando eu comecei a faculdade, eu me cadastrei numa dessas... eu esqueci o nome Empresas disso. de... De estágio, né? Tipo Essas- CIE, na minha época era CIE, CIE. nem sei se ainda é. Ainda tem. É, né? Aí eu me cadastrei e falei assim, eu não posso cometer o mesmo erro que eu tive no técnico. né? Vamos... Já vou começar a correr agora. Já entrei na Isso. faculdade, vamos entrar junto aí, vamos ver o que dá. E aí eu recebi uma proposta de estágio. Eu nem tinha começado a faculdade, eu recebi a proposta. Olha que legal, hein? E aí eu falei assim, não vou fazer a mesma coisa, eu vou. Aí eu fui, né? Eu lembro que o povo sempre fala, né? O ser humano é bom de falar, né? Nossa, você vai sair do seu emprego que você tá ganhando quase o dobro para ganhar a metade no estágio, você tá louca? Você tem uma filha de 3 anos, que não sei o quê. Eu falei, gente, eu sei, eu já conversei com meu marido e eu vou fazer isso, né? Se eu lutei para eu entrar na faculdade, eu não vou perder esse estágio, eu vou. E aí foi como eu caí na indústria. E aí eu caí, eu passei na entrevista de estágio, e aí eu comecei a estagiar lá na empresa que era a que me criou, na época. Eu fiquei só 3 meses como estagiária, viu? Depois já foi Eles já efetivada? me efetivaram. Olha, que legal, Olha. que legal. Gente, é isso. Eu fiquei 3 meses lá e eu fui efetivada, né? Quando eu fiquei, no total da carreira no grupo, assim, que depois foi comprada pela SICA, tem todo aquele processo, eu fiquei quase 13 anos, né? Fez uma carreira, processo, né? Fiz a Fez minha uma carreira todinha, carreira, lá, praticamente a é. minha carreira toda. Eu falo que eu nasci lá, né? Olha só. Foi quando nasceu a Gisele da indústria, Da indústria. né? Então, eu fui passando. Virei assistente técnica, nananã, e aí depois eu virei coordenadora do suporte técnico, Olha que legal. né? E aí teve toda essa questão da compra da SICA, eu fui para a SICA como coordenadora de especificações técnicas lá. Uau! Então, tipo, muita gente, quando me encontra Olha hoje, isso, fala, né? Muito "Nossa, legal. você realmente fez engenharia?" Eu falei que eu ia fazer. E de especificação, ou De seja, especificação. deixa comigo. É. Eu coloco aqui o que eu aprendi. É, Olha, exatamente. espetacular. Isso é engenharia, né? É. Espetacular. E nesse meio tempo eu fui estudando. Eu fiz a pós no IDD também, né? Mas eu fiz patologia. Somos né? filhos do IDD, que Sim, é DNA, né? DNA. DNA. Eu fiz a pós em patologia, né? E aí, depois desses 13 anos aí dentro da SICA, que é um mundo, é uma escola, né? A SICA, ela te proporciona muitos aprendizados. Aí eu parti para um novo desafio e agora eu tô na Hilt, né? Uau. É um desafio novo, é desafiador. Mas eu tô gostando bastante, assim. Que bom. Gisele, que história. Muito legal. Ó, vou falar pra você, viu? Você é especialista em RH,
Manipulação. Ajudante... Não, você pode trabalhar em animação de festa infantil. Você viu? Porque aguentar a criança no transporte Nossa, escolar. Nossa, é verdade. Meninada... A meninada vinha daquele jeito. Eufórica, né, criançada? não Tia, é? tia. Querendo abrir tia, a porta da não é? perua. Manipulação... Né? Manipulação. Ó, gente, né, aqui, ó, especificadora de manipulação. É. Eu corri muita matriz homeopática, viu? Olha só. Ó, Ó, espetacular, adorei. Agora Muito eu quero obrigada. saber, Marissa, o que nos aguarda. Nossa. A minha história também é, assim, um pouquinho diferente no sentido de eu me encontrar na profissão, né? Sem saber exatamente o que eu queria da minha vida. Eu terminei o ensino médio, né? Normal, não fiz técnico. A única coisa que eu sabia é que eu gostava muito de números, né? Gostava muito de matemática, sempre. Então, assim, desde o primário, ginásio, nossa, aula de matemática, eu queria sentar na carteira, na frente do professor, né? Então, lembro o nome dos meus professores e sempre gostei muito. Daí, quando eu saí da faculdade, do ensino médio, eu pensei, poxa, eu tenho que fazer algo na área de exatas, né? Porque eu amo números, né? Falei, vou fazer engenharia, né? Falei, putz, mas qual engenharia, né? E o meu pai sempre trabalhou com construção, a minha família tinha depósito de material de construção, meu avô, aí um tio que é engenheiro que trabalha na área de fundações até hoje. Eu falei, putz, mas eu não queria fazer construção, né? Não queria fazer. Aí meu pai, por quê? Eu falei, não, vou fazer computação. O contrário da Gi, Ixi, Aí eu falei, vou fazer engenharia da computação. Entrei na faculdade, aí comecei a estudar tudo. No primeiro ano, a gente descobriu, né, a turma na faculdade que eu estudava, que era a primeira turma que ia se formar. Então, aquele curso não era ainda registrado no MEC. no MEC, aham. Então, tava a maior confusão, que iam registrar a primeira turma. A primeira turma tinha se formado 1 ano antes da gente entrar, né? Então, ainda iam registrar no MEC, a gente não sabia como que ia ficar. Uhum. Aí, quando conseguiram uma aprovação, aí veio um retorno não muito legal, né? Eles iam formar a gente como engenheiro elétrico com ênfase em computação. Aí eu falei, com quem que eu vou concorrer no mercado? Com engenheiro elétrico ou com engenheiro de computação? Ou com nenhum dos dois, né? Foi uma preocupação que eu tive na época. E aí eu resolvi trocar de faculdade. Mas muito diferente, porque Total, eu sou formado você de é engenharia engenheiro elétrica. elétrico. Então, sabe, o que tem, né? Com Nossa. ênfase em computação? É porque computação você vai mexer com algoritmo, Programação, né? Então, eu falei, cara... Meu pai. Aí eu falei, não vou arriscar porque é um investimento, né? Sim. Assim que a gente faz e depois eu quero trabalhar e eu preciso ter oportunidade no mercado de trabalho. Aí troquei de faculdade, né? Tinha uma outra faculdade em Mogi também que tinha o curso já há algum tempo e fui com uma Você colega. é de Mogi? Sou de Mogi, nasci em Mogi das Cruzes e moro lá até hoje. Ah, legal. E aí transferi até com uma amiga, né? E a gente foi junto, super empolgada. E ela tinha feito técnico em informática e tal. Mas eu não gostei da faculdade. Não gostei da forma de ensino da outra faculdade. E eu acho que aí começou a entrar um pouco de matéria de informática. Falei, cara, acho que isso não é pra mim, né? Aí até comentei, né, com a minha amiga. Falei, eu vou voltar, né, pra antiga universidade. Mas eu vou voltar pra fazer civil. Falei, vou fazer civil. E eu tinha feito 2 anos, né? Fiz 2 anos pra fechar. A engenharia naquela época, não sei hoje, né? Mas os 2 primeiros anos eram básicos. Então, a gente, né, estudava assim, como... Praticamente igual, né? Tudo, Aí, tanto que as turmas tinham civil, elétrica, mecânica, tudo na mesma sala, né? E aí, quando eu voltei no 3º ano. Eu falei, vou entrar na civil, né? E entrei já no 3º ano da civil Mas direto. muito influenciada pela questão da família ou não? Não, foi porque, tipo, por eliminação, né? Eu falei, a gente sempre entra pelas quando você tá eliminações. bem indeciso, você fala, cara, eu vou começar. Isso eu não quero. Mas é legal isso também. A gente ri, mas pensa assim, bom, isso eu não quero. É De bom, jeito é, nenhum, é né? bom você sim, falar, né, por eliminação isso, nesse sentido. Isso eu não quero de jeito nenhum. Isso aqui, acho que... Aí conversei, né? Meu pai ficou feliz da vida, né? Falou, que imagina. legal, né? Vai trabalhar com construção e tal. Aí voltei, aí entrei no 3º ano. E no 3º ano a gente começa a ver as matérias técnicas, né? Nossa, aí eu me encontrei. Quando eu vi aula de materiais de construção, rodar Pronto. concreto, eu falei, cara, é isso. É isso que eu quero. Nossa, gente, que coisa boa, né? Aí, aula de mecânica dos solos, ninguém gostava do professor Jairo, nem sei se ele tá vivo ainda, mas é a realidade. Ninguém gostava, assim, né? O professor era muito exigente. E eu gostava, assim, porque eu tinha essa sensação, e eu acho que, lógico, né? Ninguém vai ser carrasco. Mas eu vejo que os que mais exigem da gente são os que mais ensinam.
E eu aprendi muito isso. Concordo, né? Faz muito sentido. Eu aprendi muito isso com ele, tanto que eu fiz meu TCC, ele que me orientou, e foi um negócio muito legal. E aí eu saí da faculdade achando que eu ia me especializar em fundações. Olha. Até fiz meu TCC na área de sondagem, foi muito legal, tudo. Massa. Na faculdade eu fiz estágio, mas em obra, então sempre em obra, canteiro, peguei alguns estágios, sempre de fiscalizar serviço, peguei muito de hidráulica, vai fiscalizar estagiária, ponto de hidráulica, mede lá a altura dos pontos, localização dos ralos. Fiz estágio em obra, mas falei, cara, obra não é a minha cara, não quero atuar, né? Fiz estágio lá, falei, não, vou me especializar em fundações. Aí saí da faculdade, logo que eu saí, eu comecei a fazer projetos, né? Eu falei, até eu conseguir ganhar uma graninha para fazer uma pós, tinha visto até mestrado em Campinas, né? Para fazer na parte de fundação. E tava estudando. E aí, surgiu do nada, assim, né? Eu tava fazendo projetos, fiz alguns projetos, inclusive de alguns amigos, né? Projetos de casa, elétrica, hidráulica. Legal. Eu trabalhei autônoma por um período. E aí surgiu, assim, uma agência, né, de emprego, na época, me ligou, né, mandou o e-mail, falando que tinha uma vaga, né, numa determinada empresa, e passou a descrição da vaga. Falou, olha, você tem interesse, né? Aí eu li, né, o que tinha no perfil, né? É para trabalhar como assistente técnico, né, dar apoio à pesquisa e desenvolvimento, estudo de normas, elaboração de fichas técnicas para produtos, acompanhar teste, ensaios em campo. Eu falei, cara, nossa, gostei, né? Falei, eu gosto de estudar e de aprender coisa nova, eu acho que é minha cara isso aí. O pessoal da Ancortec não sabe, vai saber a história agora. Depois vou até mandar pra galera. E aí... Beleza, falei, cara, vou, né? Fui lá, fiz a entrevista com a mulher da agência. E aí ela falou assim, Maressa, beleza, você passou aqui, agora eu vou passar o que eu analisei, né, pra empresa. Se progredir, você vai fazer a próxima entrevista na empresa. Eu falei, ok. Aí fiquei esperando, né? E eu sempre ansiosa, né? Desde sempre, impaciente. Mandava e-mail pra mulher, ligava e aí, não, nada, não deu, ainda não responderam, naquela agonia. Essa parte é doída. Não é? Você tá querendo tanto emprego, tá ali esperando. E aí comecei a mandar e nada. Eu falei, quer saber? Vou mandar direto pra empresa. Eu falei, por que não, né? Vou arriscar. Mas eles falaram qual é a empresa? Depois eles falaram. Sim, eles falaram. Fase, quando eu passei, falou, agora a entrevista é na Ancortec, na Vila Industrial, né? Falei, beleza. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a mandar currículo pelo site da empresa. E aí, tinha contato comercial, contato técnico. Pra todo mundo que tinha e-mail, eu mandei, né? Aí, beleza. Aí, me chamaram pra entrevista. Eu cheguei lá na entrevista, meu primeiro chefe. E eu sentei na mesa, assim, ele falou assim, nossa, Maressa, né? Poxa, você acredita? Uma baita coincidência que o pessoal da NIC, que era o nome da agência, gostou demais de você. Já tinha passado, o currículo tá aqui e tal. Mas, de repente, começou a chegar currículo seu de todo lado. Tipo, o gerente comercial me trouxe um currículo, o gerente de marketing começou a chegar. Eu falei, cara, acho que tem alguma coisa, né, mandando eu fazer o teste com essa menina. Olha a dica que a Maressa está dando. Gente, manda para todo lado. Persista, não desista. Para todos os canais de relacionamento da empresa. De uma hora você consegue. Aí, cheguei lá, fiz a entrevista, ele gostou e tal. Aí, ele falou assim, vou te dar um teste para fazer... E você me deu um manual, na época, o manual da Ancortec, era um pretinho com vermelho, eu lembro até hoje. Tinha acabado de virar Ancortec, era Fosroc, né? E falou, você vai estudar esse manual e depois que você estudar, eu vou te mandar uma prova que você vai fazer. E aí, você tem até 48 horas para fazer essa prova e me mandar de volta. E aí, eu tinha estudado e tinha uma provinha lá com relação o que você indicaria numa indústria alimentícia, né? Piso industrial, de epóxi, não sei o quê. Estudei, mandei, aí já, beleza. Daí, eu fui contratada. Aí, passei, entreguei a prova, aí falei, olha, você vai começar e tal. E aí, comecei lá como assistente técnico. Foi onde, né, como diz a Gi, nasci profissionalmente. Então, Mauro Marins, né, que hoje não atua mais na indústria, mas me contratou na época. Aprendi demais, assim, com ele. Foi um cara que me ensinou muito tecnicamente, né? Postura, né? Uma postura de uma área técnica diante dos problemas, na obra, saber se portar, como abordar. Então, aprendi muita coisa. Fiquei 4 anos lá, né? Trabalhei 4 anos e depois a Weber comprou, né? E quando a Weber comprou a Ancortec, mudaram algumas coisas. O foco ficou maior no varejo por um período, né?
E aí, nisso, eu já não me identificava mais. Daí eu falei, poxa, não tá legal, né? Eu gosto muito da área técnica. Dentro da Ancortec, eu tinha feito engenharia de materiais, que como eu trabalhava muito com pesquisa, né? Com o pessoal de pesquisa, com os químicos, eu amava, né? A minha sala era dentro do laboratório de pesquisa. Nossa, pra quem gosta Maravilha. de lab... Nossa, então os meninos chamavam, vem ver concreto, vem ver piso, estamos testando resistência química, e tava ali direto. E aí eu fui fazer engenharia de materiais, porque eu falei, poxa, eu trabalho na área Tudo a ver. técnica, mas eu preciso entender um pouco de material, Que né? é algo que falta na faculdade de civil. Com Sim. certeza, com certeza. O pessoal acha que só tem que entender de concreto, né? Misturar brita, cimento. muito Brita, areia, superficial que a gente cimento tem. e água. Exatamente. E aí foi isso. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que entender um pouquinho de materiais, né? Aí fiz a pós em materiais. Meu TCC foi de piso industrial. Fiz todo Legal. o teste dentro do lab da Ancortec. Foi bem legal. E aí depois, quando a Weber comprou, que mudou um pouco essa estratégia, aí eu não me identifiquei mais, né? Até comentei, falei, olha, gente, eu vou procurar, né? Vou sair por conta disso, que eu quero ficar num mercado mais técnico, né? Não quero atuar especificamente no varejo. E aí surgiu uma oportunidade na Denver. Daí eu fui trabalhar na Denver. Você trabalhou na Denver também? Não sabia. Olha, você vai se surpreender com a quantidade de empresas que eu trabalhei. Não sabia. Em 10 anos de indústria. Aí fui pra Denver, lá quem me contratou foi a Lenita, né? Também aprendi muito parte comercial, ela me ensinou muito, cara. Porque eu era muito técnica, né? Extremamente técnica, então ali era mais quieta, né? Falava o necessário, dentro do perfil do técnico ali, né? Sei. O Mauro sempre falava, olha, principalmente em problema, técnico nunca fala, só ouve. Depois você investiga e dá o parecer. É isso aí. Dá Ele fala, Ele fala. Se põe o vendedor na gestão de problema, meu amigo. Ele falava isso, ele falou, técnico que fala demais da BO, então eu aprendi isso direitinho. E aí, quando eu fui pro comercial, na Denver, eles queriam alguém técnico, porque tava naquela época de Copa, né, e Olimpíadas, e era para atender a parte de estádio, Legal. metrô, infraestrutura, então era para área comercial, mas tinha que ter conhecimento técnico de material e tudo mais. Aí fiquei lá, a Lenita, quando ela me contratou, ela estava grávida, essa minha chefe. Quando ela voltou de licença, ela falou que ia sair. Falou assim, olha, eu vou sair, né, porque vou ficar um pouco com com a minha filha, né, e tudo mais. Falei, beleza. Aí fiquei lá mais um tempo na área comercial da Denver, e aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar na Holcim. Aí na Holcim, nada a ver, olha, vai vendo. Na Holcim, eles tinham um nicho, acho que hoje nem existe mais, que eles chamavam de, eu esqueci o departamento, mas era um departamento específico para reparo e manutenção de obras de infraestrutura. Entendi. Principalmente pavimento rígido. Entendi. Aí fui pra lá, trabalhei, que era com a especificação e venda de grout, argamassa de reparo estrutural, né, enfim. Nem sabia. Pois é, trabalhei nisso também. Aí, não sabia, não. Que você, tinha isso, certeza que eu não sabia. Não sabia que tinha isso na Holcim. Tinha, acho que era Microinjet o nome da... Tinha até alguns produtos, assim. E aí fiquei na Holcim, aí depois passei pela ANS, que era piso industrial. Né? A Holcim acabou não decolando esse setor, né? E aí, por fim, eu fui parar lá na Vedacity, né? Então, começou na Ancortec, onde, como eu respondia por todas as linhas, a equipe era muito enxuta. Primeiro só tinha eu, depois contratamos mais um técnico. Quando eu saí, eram só nós dois, depois ficou só o rapaz lá. E aí a gente respondia por tudo. Então, aprendi de piso, aditivo, tudo, assim, de químicos para construção. Não era o forte impermeabilizante, né? A gente tinha só o cimentício. Então, era muito focada, assim, na parte de pisos e recuperação. Piso industrial, recuperação, Entendi. né? Aí, quando eu fui pra Vedacity, né, que surgiu a oportunidade, a Holcim não deu muito certo, tava meio bagunçado, aí acabei saindo também. E fui pra Vedacity, conheci o Ricardo, né? Ricardo, quem me contratou. Foi? Foi. Na verdade, foi muito doido, assim, porque eu fiz a entrevista com o RH e o Ricardo tava de férias. A mulher falou assim, olha, eu acho que vai dar certo, mas a pessoa que vai te contratar tá de férias, ela volta tal dia, eu vou conversar com ela. Tá bom. Aí só recebi, né, a notícia lá, então, você passou, pode vir. Eu falei, nossa, mas eu nem conhecia o meu chefe, né? Aí quando eu cheguei lá era o Ricardo. Ele tinha acabado de voltar de férias, né? E aí a gente conversou, e ele falou, o pessoal gostou bastante, eu vi o currículo também, e aí o Sérgio, que era o chefe dele, né, participou da entrevista. Beleza. Daí, eram os planos da Vedacity em 2015, em desenvolver o mercado técnico. Como eles têm hoje, né? Sim. Vepro.
E aí a gente começou, ele contratou mais 3 técnicos, e aí ele comentou do curso do IDD, aí abriu a oportunidade de estudar no IDD, era a 2ª turma, daí eu falei, Ricardo, eu tô terminando, olha, não contei essa parte, né? Gente, é uma história um pouco longa, eu sou muito detalhista. Tem que contar, gente, a gente precisa saber das Claro. histórias. Muito detalhista, vocês não têm noção. Aí, eu fiz a FGV quando eu tava na Denver. Tava fazendo a FGV de novo, né? Mas aí, negócios, marketing, Exatamente. coisa assim? Gestão empresarial. Empresarial. Porque eu falei, pô, eu sou técnica, agora eu preciso entender a parte comercial, Legal, estratégia, importante. negociação. E tava terminando a FGV quando eu cheguei na Vedacity. Aí o Ricardo falou, olha, tem, né, o curso de impermeabilização, você não tem interesse em fazer? Falei, Ricardo, eu tô terminando a FGV, né? Não... Falei, putz, eu tenho que terminar primeiro, até pra conseguir pagar, e vai ficar muita coisa e tal. Aí ele falou, não, mas só começa em março, né? E eu terminava em fevereiro a FGV. Nossa. Mas já tinha que ir pagando. Eu falei, cara, não consigo pagar. E aí, Deluca, o Dyer lá ainda deram uma força pra incentivar. Falou, vai, depois a gente cobra depois. Esse mês que você tá pagando a outra ainda. E foi muito legal, porque abriram as portas, assim, né? A oportunidade. Você é a primeira turma? Segunda? Segunda turma. Turma. Segunda turma. E aí eu comecei a estudar, e foi na Vedacity que eu comecei a estudar mais a área de impermeabilização, porque como a gente ia desenvolver esse mercado, né, tanto a parte de estratégia, quem eram os players, produto, norma, tudo. Aí eu comecei a estudar muito, em paralelo com a pós, que também, né, pô, abre muito a nossa mente, né, contato. Ah, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. O network também é uma coisa... Muito grande. E aí fui lá, me formei. Minha turma se formaram 6 pessoas de impermeabilização. Eu acho que a gente deu prejuízo pro IDD, mas obrigado, IDD, por ter formado a gente agradece, né? Porque... Agora, gente, ela foi minha professora. Exatamente. Então, o prejuízo lá atrás agora tá dando certo. Eu acho que Tá compensou. Acho que compensou. recompensando, né? E aí, eles assim, naquela época, eles estavam fazendo como a engenharia. Nos 6 primeiros meses, tinha várias turmas. Então, tinha patologia, concreto e ímper na mesma sala, fazendo as matérias comuns, que era química para construção, sim. estatística e tal. E aí, quando separou, falou, gente, 3º semestre vai separar. Segundo, né? Quando chegou no 2º semestre, a gente entrou na sala e falou, cadê o resto, né? Falou, o resto desistiu. De impermeabilização só tem vocês, mas o IDD vai manter o curso, porque vocês já fizeram tudo. E assim foi. Aí me formei, fiz o TCC. Aí o TCC acabou sendo tão legal que virou base para norma, né, de aderência. E aí foi assim que eu comecei a aparecer no IB, comecei a aparecer. Legal. E aí foi indo. Aí trabalhei na Vedacity. Aí depois a Vedacity não deu certo aquela questão do mercado técnico naquela época, né? Eles começaram depois. Por conta de uma estratégia em função da economia, né, do país na época. E aí o Ricardo, né, Ricardo sempre, muita gente boa, eu falei, Ricardo, de novo, né, a mesma conversa. Eu não quero trabalhar no varejo, eu vou para uma empresa técnica. Ele falou, Maressa, não sei como que as coisas vão ficar. Em função do cenário, todo aquele plano que a gente tinha feito não vai ser aplicado agora. Então, assim, vocês do departamento técnico, ficando aqui, vai ter que ir pro varejo. Fazer treinamento de loja, né, palestra em universidade. Que não era o seu perfil. Exato. E não era algo que... Não era meu perfil, eu não gostava. Falei, nada contra, mas eu tinha dificuldade, né? Não era algo que eu gostava. Eu falei pra ele, olha, eu vou procurar oportunidade em outras empresas que sejam mais técnicas. Ele falou, tá bom. Daí, quando eu fiz a pós-IDD e tive aula de projeto, e os professores comentando, eu vi que faltava profissional nessa área, né? E tava em desenvolvimento a norma de desempenho. Eu falei, poxa... Eu gosto tanto, né, de estudar, de especificação e tal. Eu acho que eu vou para a área de projeto, né? Já começou lá, nasceu lá, né, quando eu fazia o IDD. Aí, falei pro Ricardo, né? Falei, Ricardo, eu vou sair porque eu quero abrir uma empresa de projeto. Eu quero trabalhar com projeto. Só que para eu trabalhar com projeto, eu preciso estar envolvida no mercado técnico. Se eu ficar aqui na Vedacity esperando, né, que a área técnica saia, pode ser que seja 3, 4, 5 anos... eu vou ficar afastado desse mercado que eu quero atuar. Aí ele falou, não, beleza, Maressa, faz o que é melhor pra você e tal. E aí surgiu a oportunidade em algumas empresas e eu optei e fui pra Sika. Aí trabalhei 2 anos na Sika, né, já com essa ideia. Então, foi muito legal porque eu caí na área de atender aplicadores, né, então eu... Vocês conheceram lá? Não, por incrível que pareça. pareça. Também, né? Mas a gente trabalhou em época diferente. Sim. Na okay. Sika. Você ainda era Quimicrio. Eu ainda era Quimicrio. Ela era Quimicrio. Era concorrente. Era. Olha só.
Aí peguei e, né, comecei a trabalhar lá. Falei, pô, legal. Comecei a fazer parceria, conheci alguns aplicadores, obras, construtores, projetistas, né? E alguns aplicadores que eram meus clientes viraram amigos. E o pessoal começava a indicar, né? Ô, Marissa, olha, vai sair tal obra em tal lugar e tal. Corria lá e fazia. E aí, com alguns deles eu comentei. Falei, gente, olha, então, eu tenho, né, o que vocês acham, vocês que estão no mercado, né? Tenho ideia de ir para projeto e tal, que é uma coisa que eu gosto, e fiz especialização, e tô pensando. Tô estudando mercado, aí estudei alguns projetos, mapeei quem eram os principais. E aí, eles falaram, pô, Marisa, é uma boa, né? Porque tem poucos, né? E as construtoras, muitas vezes, querem ter mais opção, né, de fornecimento. E antes de sair da Vedacity, eu falei pro Ricardo isso, o Ricardo ainda falou, ó, quando você for abrir, fala comigo que eu acho que é legal. Se você precisar de uma força ou quiser, a gente abre junto. E aí foi isso, aí depois eu fiquei na Sika quase 2 anos, e aí surgiu a oportunidade de um dos aplicadores falou, olha, eu tenho um cliente que quer um projeto. Falei, cara, mas eu tô trabalhando na Sika, não vou fazer projetos trabalhando na Sika, né? Ele falou, pô, por quê? Eu falei, porque eu quero ser imparcial, eu não quero estar amarrado à marca, né? Eu acho que o meu compromisso tem que ser com o meu cliente, né? Aí ele falou, tá. Aí ele, Marissa, voltou de novo, né? Que eu acho que o pessoal tava pedindo, né? A opção de projeto. Ele falou, vai lá e orça. Ele falou, cara, você nem sabe se vai ser contratado. Manda um orçamento que se, né, der certo, ótimo. Se não der, beleza, falei, não vai dar mesmo, porque eu tô dentro da Sika, né? Tô começando agora e tal, na parte de projeto, né? Ia começar. Aí mandei o orçamento e fechou. Você acredita? A construtora fechou. Foi o meu primeiro cliente, por alguns anos foi o meu maior cliente. Legal. De projeto. E quando fechou, eu falei, cara, fechou, agora eu vou sair. Falei, era o que eu precisava, assim, né? Um sinal, né? Do meu propósito, que era aquilo. Sim. E aí foi assim, aí saí, fechou, falei, aí quando eu sentei lá com o Ming, com a Lígia, os caras falaram, pô, você tá maluca, né? Você vai sair pra abrir empresa de projeto, fica aqui, né? Tá indo bem, daqui a pouco tem outras oportunidades. Eu falei, não, Ming, eu já me planejei, já estudei, é isso que eu quero, né? Falei, se não der certo, eu volto pro mercado, né? Mas eu tinha me planejado 1 ano pra, tipo assim, é 1 ano que é a minha tentativa. Se não der certo, eu volto pro mercado. Exatamente. E aí, graças a Deus, deu muito certo. Pelo visto deu muito certo, né, gente? Ela não está na indústria. Deu muito certo. E aí, depois, no ano seguinte, que eu já estava atuando com o projeto, aí eu fui chamada para dar aula no IDD, né? E aí comecei e não parei mais. Então, foi isso. Então, assim nasceu a Imper Solutions. Assim nasceu a Imper Solutions. E aí, tem 6 anos, né? O Ricardo fundou ela com a gente, ficou aí por um período na sociedade. E aí, depois, por novos negócios na vida dele, pessoal e profissional, ele saiu da sociedade, mas se mantém na equipe, né, com a gente. E tem essa história super importante aí na fundação e na contribuição com a Imper Solutions. E hoje eu tenho uma sócia. E também é parceira aí. Entrou esse ano, ficou 3 anos com a gente, e que ajuda pra caramba. E graças a Deus deu muito certo. E eu amo, assim, acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Coisa legal, gente. Gostei de saber dessa história. Eu sei que fica preocupada, né? Muito detalhe, mas, gente, é muito importante a gente saber um pouquinho da história, né? E aí, você que está nos escutando, eu tenho certeza que vocês vão querer saber os causos de obra, quem são os mentores. A Marissa já deu ali. Alguns, né? Deixa, né? Mas a Gi não. A Gi não deixou, não. Não dei, então, não. Fiquei bem... ficou em cima do muro. Ela tá guardando para a hora certa. Para audiência, eu acho. Então, pessoal, fiquem ligados. Na próxima semana, na parte 2, nós vamos escutar o restante da nossa conversa. Um abraço e até lá.